Martinho Lutero e a tradução da Bíblia e suas manipulações. Lutero era um monge católico que não aceitava a prática da Igreja Católica de vender indulgências, que eram uns papéis que prometiam o perdão dos pecados em troca de dinheiro. Ele acreditava que a salvação vinha pela fé em Deus e não através de pagamento. Um dia ele resolveu escrever 95 argumentos contra essas práticas da Igreja e, no dia 31 de outubro de 1517, pregou na porta de uma igreja. O Papa não gostou das ideias de Lutero e mandou ele se retratar, mas Lutero não quis e disse que só se convenceria se mostrassem na Bíblia onde ele estava errado. O Papa ficou bravo e expulsou ele da igreja. Lutero então começou a traduzir a Bíblia para o alemão, para que as pessoas pudessem ler por si mesmas. Lutero não queria criar uma nova igreja, mas acabou abrindo uma porta para que muitas outras surgissem, como as reformadas, as pentecostais e as neopentecostais. De fato, o povo começou a ler a Bíblia graças à tradução da Bíblia para o alemão. Antes da Reforma, a Bíblia era quase que exclusivamente em latim, uma língua que só o clero dominava. A Igreja Católica tentou impedir a leitura da Bíblia pelos fiéis que não eram clérigos. Também proibiu a tradução da Bíblia para as línguas populares, como o português, o francês e o inglês. Ela perseguiu e condenou os que se atreviam a fazer ou divulgar essas traduções, como John Wycliffe, João Hus, William Tyndale. A Igreja elaborou uma lista de livros proibidos, chamado Index Librorum Prohibitorum, e nesse índice estavam incluídas as traduções da Bíblia feitas pelos protestantes. A Igreja só permitia a leitura da Bíblia em latim, língua oficial da Igreja, mas que poucos sabiam ler. Hoje, a Igreja Católica não proíbe a leitura da Bíblia. Ela até promove a formação bíblica dos leigos através de cursos, grupos de estudo, catequeses, etc. Lutero colocou alguns livros do Antigo Testamento em um apêndice chamado de Apócrifos. Esses livros são Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, primeiro e segundo Baruque e Macabeus, além de alguns capítulos de Esther e Daniel. Lutero também tinha dúvidas sobre alguns livros do Novo Testamento, como Hebreus, Tiago, Judas e Apocalipse. Então, ele os colocou em uma ordem diferente, lá no final. A Bíblia Católica, por outro lado, aceita os livros apócrifos como parte do cânon, baseando-se na tradição da Igreja e na versão grega chamada Septuaginta, que é versão usada nas citações nos livros do Novo Testamento. Ou seja, cada vez que Jesus falava um versículo do Antigo Testamento no lugar dele citar o texto hebraico, ele citava a tradução grega, o que é bem estranho. Essa diferença entre as Bíblias católica e protestante é um dos motivos de divergência entre as duas tradições cristãs. A Igreja Católica manteve essa tradição e reconheceu a inspiração desses livros em vários concílios. A tradução da Bíblia por Lutero. De acordo com um estudo publicado no Journal of Ecclesiastical History em 1530, ocorreu numa época em que cerca de 20% da população alemã era alfabetizada. No entanto, esse número aumentou para 40% em 1600. Isso sugere que o número de pessoas que liam a Bíblia também aumentou significativamente nesse período. Aqui no Brasil, estudos indicam que menos de 10% dos evangélicos leram a Bíblia completa. E a grande maioria, quando leem a Bíblia, lê apenas textos aleatórios, ou seja, textos sem conexão, o que leva as pessoas a nunca compreenderem qual a sequência dos relatos bíblicos. Muitos não sabem sequer localizar os livros.